Glória a Deus. Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso culto presencial e estamos também online, transmitindo pelo nosso canal no YouTube. Quero te convidar, você que está em casa, encaminhar esse link também para outras pessoas, para que possam também serem abençoadas em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para começar o nosso culto. Estamos hoje muito felizes, retornando aqui presencialmente, e glória a Deus por isso. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós temos aqui como igreja, Pai, de retornar nossos cultos presenciais. Queremos apresentar esse culto ao Senhor para o teu louvor, para a tua glória, que o teu nome seja grande e o teu nome seja exaltado neste lugar, neste dia, em nome de Jesus. Toma cada louvor aqui, Senhor, toma cada momento desse culto para o teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como vocês estão? Glória a Deus. Eu queria convocar vocês para celebrar o Senhor por esse dia tão marcante, tão de celebração. Você pode bater palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Aleluia. Aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso nós se alegraremos na presença dEle. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
herdeiro de tudo, Jesus Emanuel. Jesus, Filho de Deus, Jesus, herdeiro de tudo, Jesus Emanuel. Declare isso bem alto. Jesus, Filho de Deus, Jesus, herdeiro de tudo, Jesus Emanuel. Hey! Oh! Jesus, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Declare isso. O testemunho fiel, o primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Testemunha fiel, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Testemunha fiel, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Tu és fiel, Senhor. Tu és tão bom. Tu és tão bom, Senhor. Aleluia. Declare: o Senhor é tão bom. Tu és tão bom. Tu és tão bom. Você pode erguer um cântico novo para o Senhor de agradecimento. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tua fidelidade, tua grandeza, maravilhoso, maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Continue na adoração. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és tão bom, Jesus. Deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar.
Deixa o som do céu tocar a tua vida. O som do céu tocando a terra. O som do céu tocando a sua vida, a sua casa, a sua família. Bater palmas assim, ó. Queremos ver teu reino aqui, Rei Jesus. Tu és o nome que exaltamos, tua glória sacudindo a terra e o céu. Avivamento. Queremos o teu reino. Aqui queremos o teu reino aqui, queremos o teu reino aqui, queremos o teu reino aqui, queremos ver teu reino aqui. Reino aqui, Jesus. O Espírito rompe esse lugar. Vem sobre nós. Vem, Espírito. Vem romper. Vem romper. Vem com o teu avivamento. Esse é o dia. Esses são dias de avivamento. Declara: Espírito rompe. Espírito rompe, derruba as muralhas. Espírito rompe, desça o céu. Esse é um novo tempo sobre as nossas vidas, amém? Aleluia. Eu pediria a você, se fosse possível, abraçar um irmão, mas como nós estamos no tempo de isolamento, dê um abraço em si mesmo, olhando para o teu irmão. Essa unidade do céu, como promessa de Deus, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.
essa sua mão bem alto, enquanto o louvor ainda continua tocando. Nós temos um tempo tão especial agora, de nós orarmos pelas necessidades uns dos outros, e as suas próprias necessidades. Você que está em casa, curva a sua cabeça também, em nome de Jesus. Coloque agora as suas necessidades, suas aflições. Se você tem angústia, em nome de Jesus, levante sua voz bem alto nesta manhã. Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus. Senhor, eu quero clamar para o necessitado, para o aflito, nesses dias. Todo aquele que porventura está passando por algum tipo de ansiedade em casa, eu quero declarar o Seu agir, o Seu cuidado, a Sua provisão, a Sua mão tocando cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos declarar o Teu fluir nesses dias. Senhor, podem faltar tantas coisas, mas nós não podemos e não podemos viver sem Ti, Jesus, sem a Tua presença. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Por isso eu quero declarar nesta manhã a Sua bênção sobre cada um aqui, sobre cada um que está assistindo em casa. Se tem alguém que está doente, está assistindo agora, nós declaramos a Tua cura nesses dias em nome de Jesus. Declaramos o Teu milagre, a Tua provisão, a Tua unção que despedaça todo jugo, ó Deus, em nome de Jesus. Todo jugo que é pesado, que é sobrecarregado, nós agora declaramos que a Sua unção está despedaçando todo jugo, porque o Seu fardo o seu jugo é suave, o Seu fardo é leve, em nome de Jesus. E nós queremos declarar isso nesses dias, sobre cada membro desta igreja, sobre cada pessoa que está participando desse culto, um jugo suave e um fardo que é leve de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar. Nós temos um momento muito especial no nosso culto, que é o momento da generosidade. Quero que você abra sua Bíblia em segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 6 e 7. A segunda carta, Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9. Lê o versículo 6 e 7. Diz assim: lembre-se disso, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe, irmãos, eu não quero me estender muito, mas eu quero te desafiar nesses dias a continuar sendo generoso. Na realidade, você é generoso. Então não importa a circunstância que você está vivendo, a generosidade faz parte daquilo que você é, daquilo que o Senhor te projetou para ser. Então eu quero te desafiar, você como um dispenseiro de Deus. Se você ver alguém com necessidade, pessoas com necessidade, seja um dispenseiro, seja alguém que vai ajudar, e seja alguém que vai ajudar o reino constantemente a crescer, a multiplicar e a prosperar. Você pode fazer isso, aqui os que estão aqui no templo podem fazer isso através dos cartões e das ofertas, e você que está em casa pode fazer através da transferência bancária no número que está aparecendo aí na sua tela. Levante a sua oferta bem alta em nome de Jesus. Vamos orar isso, irmãos. Isso é um grande privilégio, nós podemos ofertar ao Senhor nesse tempo. Eu me sinto privilegiado, porque eu sei que o Senhor é o que dá a semente ao que semeia.
e Ele tem colocado semente nas nossas mãos. Pai, muito obrigado por nós termos o privilégio de participar nesta manhã, neste dia, de um tempo de ofertar ao Senhor. Nós queremos te honrar, nós queremos declarar os mais altos louvores, pois Tu tens nos prosperado, Tu tens colocado semente em nossas mãos, e nós te engrandecemos, Jesus. Nós te engrandecemos com as nossas vozes, nós te engrandecemos com os nossos corpos, nós te engrandecemos com as nossas mentes, com a nossa emoção, e nós queremos também ofertar ao Senhor a nossa vida financeira nessa manhã, porque Tu és digno, em nome de Jesus. Enquanto o louvor toque, oferte o Senhor. Você que vai contribuir pode fazer sua transferência também. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Querido, eu quero te convidar a ficar de pé mais uma vez e aplaudir o mais forte que você puder, porque Ele é digno, porque Ele é santo, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que alegria, querido, estarmos juntos mais uma vez no nosso culto presencial. Amém. Glória a Deus. Eu quero mandar um recado especial agora para os irmãos que estão em casa. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Se você está assistindo pela primeira vez, você é muito bem-vindo, tá bom? Manda uma mensagem para nós queremos te conhecer melhor, queremos apresentar a igreja para você. Será uma bênção em nome de Jesus. Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia
Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Glória a Deus. Quem for achando, vai dando glória a Deus. Aleluia. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, digital ou de papel. Apocalipse 3:11. Diz assim a palavra do Senhor: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós precisamos tanto ouvir a tua voz, e nós te pedimos, fala ao nosso coração nesse dia, gera em nós esperança, gera em nós temor. Reconhecemos que a tua palavra é a revelação do teu Filho, que possamos ansiar pela sua vinda, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria começar com uma reflexão, com uma pergunta: quantas vezes você já parou para pensar sobre a volta de Jesus? Amém? Não precisa responder. Quantas vezes você já parou para pensar sobre esta verdade incontestável da palavra de Deus? Nós lemos aqui um texto de Apocalipse, e o livro de Apocalipse, queridos, ele começa falando assim: revelação de Jesus Cristo acerca das últimas coisas. Então, Apocalipse é um texto longo, profético, onde o Senhor fala por meio do apóstolo João sobre as coisas do tempo do fim, um texto muito rico que deve ser estudado por todos os cristãos. Se nós temos uma certeza, queridos, é que haverá um desfecho um dia. Haverá uma conclusão da história da humanidade na face da terra, e este é um assunto muito presente na Bíblia. Aproximadamente 1/4 de toda a palavra de Deus fala de coisas proféticas. Além do próprio livro de Apocalipse, nós temos o livro de Daniel, no Velho Testamento, um livro importante para entender a escatologia. Zacarias também, no Velho Testamento, que possui revelações importantes nesse sentido. Nós temos no Novo Testamento o apóstolo Paulo, que foi muito usado por Deus nessa área, em suas cartas às igrejas. Pedro também falou sobre isso, e o próprio Jesus deu alguns detalhes importantes, como por exemplo em Mateus 24, onde ele fala de um contexto, uma série de eventos que acontecerão, estão acontecendo nos últimos dias, os quais, queridos, de fato, se nós olharmos para o mundo hoje, veremos muitos destes sinais já estão presentes. Ele fala sobre o princípio das dores, né? Dores aqui são dores de parto mesmo. As primeiras contrações, né, de uma mulher em dores de parto, elas possuem intervalos maiores. No segundo momento, as contrações aumentam, né, ficam mais perto uma da outra, até chegar no auge da dor. Leia-se grande tribulação, depois vindo a dar a luz. Então Jesus fala que haverá guerras, terremotos, catástrofes. Em Lucas 21:11, o mesmo contexto, ele fala sobre fome, sobre epidemias. A fome tem sido um problema sério no mundo. A ONU tem uma meta de zerar a fome no mundo até 2030, mas a fome só tem aumentado. Epidemias, não preciso explicar, nós estamos no meio de uma pandemia. Pragas, né, nós temos visto recentemente a história dos gafanhotos, aí uma nuvem de 1 quilômetro de distância que está aí pelo mundo. Amém? Outra coisa que Jesus fala é sobre a multiplicação da iniquidade. Queridos, nós vivemos hoje uma crise de moralidade, corrupção de valores. O apóstolo Paulo diz que viriam tempos difíceis por causa dos homens. Queridos, tudo isso aqui deve, no mínimo, nos fazer refletir, né? Então, outra coisa, um assunto muito sério também, entrando aqui nessa área escatológica aqui, queridos, o cenário para o anticristo, o iníquo, né, me parece que já está sendo colocado. Uma das plataformas para o anticristo é o mundo unificado. Não vou poder aprofundar muito nisso aqui, mas nós vimos agora, recentemente, uma amostra do mundo unificado através de um decreto para não sair de casa que atingiu o mundo inteiro.
uma coisa que uniu os inimigos mais ferrenhos na mesma questão de não sair de casa e tudo, se isolar. Queridos, isso tudo parece um exagero, mas faz todo sentido. Existem questões que vão requerer uma estratégia global, como por exemplo a crise ecológica, bolsa de valores, mundo digital, internet. É necessário uma regulação mundial. Então o cenário está se desenhando e vai chegar um tempo em que a chapa vai esquentar ainda mais, que será o tempo chamado da grande tribulação. Não há consenso na teologia qual vem primeiro, se é o arrebatamento da igreja ou se é a grande tribulação. Independente da linha teológica que podemos adotar, que possamos adotar, precisamos ter um foco, queridos. Um dia nós vamos nos encontrar com Jesus. Amém? Você crê assim também? O alvo desta mensagem, queridos, é trazer esperança e contribuir para a nossa preparação como igreja, como cristão, para o maior evento da história da humanidade, que é a volta do Senhor em glória. Você pode dar um glória a Deus, amém, queridos? Então, o tema da mensagem hoje é: conserva o que tens. Conserva o que tens. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso saber, queridos, é que Ele virá. Ele virá e não tardará. Não é só uma esperança, mas uma certeza. O livro de Atos diz que da mesma maneira que Ele subiu entre as nuvens, cercado por anjos, Ele vai voltar. Amém? Mas vamos focar aqui no nosso texto inicial, Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você já ouviu muitas pregações sobre as igrejas do Apocalipse, né, que são exemplos negativos, né, como Laodiceia, por exemplo, uma igreja morna que o Senhor estava a ponto de vomitar, ou como Tiatira, uma igreja morta espiritualmente. É importante aprender com os exemplos negativos, né, onde muitas vezes nós enxergamos a nossa própria realidade e podemos nos arrepender. Aliás, uma coisa que acontece nas cartas às igrejas, são 7 cartas no Apocalipse, né? Primeiro vem os elogios, né? E depois tenho porém contra ti. Exemplo, igreja de Éfeso, está em Apocalipse 2, fala assim: vocês têm uma certa perseverança, vocês suportaram muitas provas, porém tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Mas o nosso texto base aqui foi escrito para uma boa igreja. Sim, existem boas igrejas no livro de Apocalipse, pelo menos 2, Esmirna e Filadélfia, depois você pode estudar, né? Então, uma pergunta, queridos, que pode surgir. Então ele fala para a igreja de Filadélfia, né? Uma igreja que tinha um bom testemunho, uma boa igreja. Ele fala: eis que venho sem demora, né? Uma pergunta que pode surgir é o seguinte: mas quando será a volta de Jesus? Queridos, esta é uma pergunta que nós não temos como responder. Atos 1:7. Vamos abrir aqui esse texto. Aqui o Senhor Jesus estava ressuscitado e os discípulos perguntam para ele: quando será, né, a sua volta, o tempo de restabelecer o reino e tudo mais. Atos 1:7, ele diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ao longo da história, queridos, muitos tentaram prever, colocar uma data, mas todos se frustraram. Jesus fala: vocês não precisam saber datas. Inclusive, mantenham o foco na missão que eu dei para vocês de serem minhas testemunhas. Então, nós não sabemos quando será. O Pai simplesmente ocultou essa informação, nem o Filho sabe, mas só o Pai. Mas uma coisa é certa: Ele virá sem demora. O que nós temos é esta informação: Ele virá quando menos esperamos. A Bíblia diz que Ele virá como o ladrão na noite.
virá de surpresa, justamente para que possamos viver sempre na expectativa, como se ele fosse voltar a qualquer momento, num piscar de olhos, como essa moto que passou aí fora. Aliás, queridos, outra informação que nós temos é a seguinte: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Vamos ler Mateus 24, 35. Entender o que significa como nos dias de Noé. Mateus 24, 35, fala assim a palavra de Deus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o texto chama a atenção, queridos, que as pessoas viviam normalmente, despreocupadamente, passivamente, até que Noé entrou na arca, fez o quê? Fechou a porta. E ninguém percebeu, veio o dilúvio e levou a todos. Noé é uma figura de Jesus, queridos, e não queira estar fora da arca. Você que está em casa assistindo esse vídeo pela internet, não queiram estar de fora da arca. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que está de pé, como diz a palavra, cuidado para que não caia. Tem uma versão que diz: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Conserva o que você tem. Mas a pergunta é: o que você tem? Você tem alguma coisa? Você tem a salvação em Cristo Jesus? Você tem uma fé firme que resistiria à perseguição, à tribulação, se for o caso? Você tem cultivado comunhão, intimidade com Deus? Queridos, a comunhão com Deus é o azeite que vai manter a chama acesa. Você tem perseverado em seguir o Senhor, em se santificar na presença do Senhor? 1 Timóteo 4:1, apóstolo Paulo escreve, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Apostasia significa separar, desligar, abandonar. E nós vemos aqui uma exortação clara. O Espírito afirma expressamente. O mesmo Espírito que convence o homem do pecado, o mesmo Espírito que atua para levar pessoas a Cristo, é aquele que afirma que nos últimos tempos, infelizmente, alguns abandonariam a fé. Alguns não conservariam a fé. Precisamos ficar atentos nessa área, queridos, para não esfriarmos na fé, para não perder aquilo que nós conquistamos até aqui. Queridos, há um cenário presente que é contrário à fé e vai piorar. Há um cenário onde o inimigo vai fazer de tudo para roubar a fé de muitos. O texto fala, aqui de 1 Timóteo, sobre espíritos enganadores, falsos ensinos. Quanta distorção do Evangelho nós temos visto nos últimos dias. E o texto fala, voltando ao Apocalipse: não deixem que roubem sua coroa. Não deixe que roubem sua coroa. Por que ele usa a expressão coroa? A figura da coroa pode ser entendida em dois aspectos. Naquela época, os Jogos Olímpicos estavam no auge e o vencedor, ele recebia uma coroa de louros, como forma de prêmio. Até hoje na Olimpíada, a pessoa recebe ali uma coroa.
E outra forma de entender a coroa é um ornamento de reis e das pessoas que servem no reino. A Bíblia diz que nós somos constituídos reis e sacerdotes. Então a coroa denota esta honra. Coroa tem a ver com eternidade. Quando um atleta ou um rei é coroado, aquele momento é eternizado. E coroa tem a ver também com recompensa, com galardão daquilo que você fez aqui na terra. Você vai receber uma coroa. Então ele fala: não deixe que roubem a sua coroa. Falei aqui sobre o prêmio do atleta, queridos, mas guardar a coroa no reino de Deus não é a mesma coisa que guardar a medalha que você ganhou nos jogos da escola, sei quanto tempo atrás. Guardar a coroa no reino de Deus não é como você preservar o troféu do futebol ou do karatê. Guardar a coroa no reino de Deus é um processo, queridos. E a Bíblia deixa claro que é possível sim perder a coroa. Eu sei que você tem acumulado vitórias em nome de Jesus, mas não deixe que roube, essas vitórias de você, a sua coroa. Uma coisa que eu aprendi esses dias, que a salvação, a própria salvação, ela ocorre em 3 tempos. Como assim? 3 tempos. Primeiro, nós fomos salvos. A Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Aceitei Jesus, eu fui salvo. E a Bíblia diz que nós também estamos sendo salvos. A Bíblia fala sobre desenvolver a nossa salvação. E número 3, a Bíblia diz que nós seremos salvos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Queridos, se a fé não pudesse ser perdida, não haveria tanta advertência na Bíblia. O risco existe, precisamos ficar vigilantes para não perder a fé. A palavra de hoje, queridos, é de prevenção. Amém? Não seja roubado na sua fé. Tem uma expressão no futebol que é ganhar no tapetão, Quantos conhecem essa expressão? É quando o perdedor, ele tenta desqualificar o vencedor. O diabo, queridos, que é um derrotado, vai tentar desqualificar você. Não aceite isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? E como guardar a coroa? Vamos entender um pouco mais, olhando justamente para a igreja de Filadélfia. Como eu disse para vocês, uma boa igreja que aparece ali no Apocalipse, Nós temos uma ideia que as igrejas de Apocalipse são todas igrejas ruins, mas não. Vamos aprender aqui com a igreja de Filadélfia, uma igreja que foi exemplo de fidelidade ao Senhor. Apocalipse 3, vamos ler a partir do 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Então vamos extrair alguns ensinos aqui desse texto que nós lemos. Então, primeira coisa que eu quero observar com vocês, que ele diz: conheço as tuas obras. Nós falamos aqui domingo passado, queridos, sobre os frutos, que a salvação não é pelas obras, mas é para as obras. O Senhor tem conhecido
as suas obras, queridos, para que você receba e preserve a sua coroa. O apóstolo Paulo, ele fala sobre exercitar na piedade. Naquele texto que ele escreve a Timóteo, ele fala: exercita-te na piedade. Os santos do primeiro século, queridos, valorizavam demais a piedade. Piedade tem a ver com a nossa vida devocional, né? A nossa comunhão com Deus, para receber o azeite, para manter a chama acesa. E quando você encontrar com o Senhor, Ele dirá: conheço você, conheço as tuas obras. Queridos, eu já vi crentes acima de qualquer suspeita tropeçarem, caírem. Queridos, nós não estamos imunes, precisamos guardar a nossa fé. Você pode concordar com isso em nome de Jesus, queridos? Não se trata de viver em eterna desconfiança, mas em eterna vigilância. Amém? Outro aspecto da piedade é o próprio serviço, a prática das boas obras, o serviço no ministério. A Bíblia fala sobre um tipo de serviço, queridos, que é encorajar uns aos outros. Hebreus 10, 23, abra a sua Bíblia, Hebreus 10, 23, fala assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. O nosso texto básico, que nós lemos no começo, é sobre a igreja de Filadélfia, irmãos. Filadélfia. Filadélfia significa, sabe o quê? O significado da palavra Filadélfia: amor fraternal. Isso tem a ver, né, com esse texto de Hebreus, encorajar uns aos outros. Isso nos ajuda a guardar a nossa própria fé. Quando eu encorajo meu irmão, eu estou preservando a minha própria fé. E o autor de Hebreus, ele chama a atenção: olha, faça admoestações uns aos outros, justamente considerando que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Precisamos entender, queridos, que a brasa precisa estar no braseiro. Precisamos manter a fé aquecida por meio da comunhão do corpo de Cristo. Queridos, nós passamos 14 domingos sem congregar presencialmente. E alguns não voltarão ainda por questões de segurança. Amém? Mas nós não podemos desconectar uns dos outros. Não podemos deixar de encorajar uns aos outros. Você que está em casa, assistindo pela internet, que você não pode voltar ainda, talvez idosos ou pessoas do grupo de risco, né? Se conecte uns com os outros em nome de Jesus. Participem do culto online, de uma célula online. Queridos, isso é algo essencial para quem não quer perder a coroa, para quem não quer perder a fé. Queridos, nenhum de nós, preste muita atenção nisso, nenhum de nós foi chamado para viver sozinho. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Amém, queridos? E aí ele fala: guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, para que eu possa guardar a fé, eu preciso guardar a palavra, ser nutrido pela palavra. Eu preciso guardar muito bem a palavra de Deus, né? Lembra como Jesus, quando ele foi tentado, ele venceu o diabo como, queridos? Com a palavra, com a palavra. Se você guardar a palavra, Felipe, você nunca vai negar Jesus. Amém? E você será guardado pelo Senhor, cada um de nós. Versículo 10. Porque guardaste, continuando aqui, ele reforça um pouco mais essa questão. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, parecer que está acabando. Amém, Jackson? Glória a Deus.
Queridos, nós começamos falando aqui, e é o nosso assunto, sobre a volta de Jesus. Talvez você pode falar, mas tem 2000 anos e pouco que ele está para voltar e não voltou ainda. Será que ele não está demorando? Eu quero ler um texto com vocês, 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9 fala assim: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Amém? Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? E ele fala: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Queridos, nosso assunto é conservar o que temos. Conservar o que temos. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, mas por acaso, talvez você pode dizer: eu tenho falhado nessa área, eu não tenho guardado a minha coroa, eu não tenho guardado a minha fé. O texto diz: o Senhor é paciente, Ele não quer que nenhum se pereça, Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, o maior evento da história da humanidade é a volta de Jesus. Precisamos estar prontos, precisamos guardar a fé. Amém? E o texto diz, o apóstolo Pedro, ele deixa claro que nós podemos, em certo sentido, até apressar a volta de Jesus. Então existe uma data que já está colocada, mas dá a impressão que essa data ela é móvel, amém? Que com a nossa vida, nossa maneira de viver, nós podemos apressar essa data. Como? Vivendo piedosamente, se santificando, vivendo de maneira santa e piedosa, fluindo em boas obras, falando de Jesus, sendo testemunhas e encorajando uns aos outros. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém, queridos? Feche os seus olhos, a mão no seu coração nesse momento. Você que está aqui presente, você que está em casa também, faça a sua oração, Senhor. Senhor, sonda e conhece o meu coração, alinha o meu coração, que nós possamos ter consciência que o dia se aproxima, que nós tenhamos expectativa, Senhor, e que nós estejamos preparados, vivendo de forma santa e piedosa, com as nossas lâmpadas acesas, como diz a palavra, sobre combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Nos ajuda a conservar o que nós temos, Senhor, para que ninguém tome a nossa coroa, que possamos desenvolver a nossa salvação com santo temor e tremor, que possamos perseverar até o fim e possamos receber a coroa em nome de Jesus. Possamos receber a coroa em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nos ensina, Pai, nos ajuda a viver de forma prudente, aguardando o dia da sua manifestação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Nós queremos encontrar com o Senhor, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Toca em cada coração nesse momento, Espírito Santo, trazendo consciência dessa realidade, que o Senhor virá, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia, te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus, que o Senhor possa encontrar em nós corações disponíveis, corações dispostos a nos santificar todos os dias e nos preparar como a noiva se prepara para o noivo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você que está nesse momento assistindo esse culto, talvez pela primeira ou segunda vez, e você nunca fez uma oração de entrega, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e como Salvador. Você ouviu essa mensagem, entende que você precisa estar preparado para a volta de Jesus, que você não quer estar de fora da arca. Eu quero te convidar, queridos, a enviar uma mensagem para nós. Nós queremos te ajudar, sabe, a ter esse encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.